Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Está todo mundo bem? Em paz? Aleluia. Nós estamos reunidos no primeiro dia da semana. Todo domingo é um dia de primícia a Deus, porque eu acredito que aquilo que você oferece a Deus no primeiro dia da semana, no domingo, determina como você passará todo o resto da semana, porque você derrama o seu coração aqui e o favor de Deus vai te acompanhar. Amém? Feliz de rever meus irmãos, de estar aqui com meu querido pastor, com seus obreiros, com todos os homens de Deus que estão aqui, amigos queridos. Deus abençoe vocês abundantemente. Quero ser grato a Deus pelo privilégio de poder falar ao coração de vocês a palavra do Senhor. É sempre uma alegria estar nessa casa, que é também a minha casa. Deus abençoe você abundantemente. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Salmo de número 24. Nós estamos falando de honra, de reconhecimento, e hoje o Senhor plantou uma palavra no meu coração para que nós possamos adentrar um pouco no reino do Espírito e perceber algumas coisas. Então, Salmos 24, você achou? Diga amém. Passemos a ler. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aplauda o Senhor. Misture um glória a Deus e um aleluia a esses aplausos. Sente-se adorando aquele que vive. Amados, esse salmo é um salmo muito extraordinário, porque ele é um grito na eternidade. Sempre que nós lemos o livro dos Salmos, nós devemos entender que o livro dos Salmos foi o livro que mais demorou para ser organizado e colocado na Bíblia Sagrada. Mais de 1000 anos para isso. Porque o livro dos Salmos é uma compilação de algumas harpas dos hebreus. Não era apenas um livro. O livro dos Salmos eram vários livros de canções, de poesias, que foram reunidos em um livro só. Nós sabemos que uma grande parte dos Salmos é de Davi, e a maior parte da igreja acredita que todos os salmos são de Davi, né? Mas na verdade há muitos autores entre os salmistas. Nós temos salmos muito conhecidos, como o Salmo 90 e o 91, que é um salmo de Moisés. É a canção de Moisés após encontrar-se face a face com Deus. Então, quando você lê o Salmo 90 e o 91, não é Davi que está ali compondo uma canção, mas sim Moisés. E ele fala no Salmo sobre a sua experiência com Deus. Quando ele fala no Salmo 91,
e é um salmo que talvez seja o mais conhecido, não é? Da igreja. Chamam de o salmo da proteção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Ele está falando sobre o dia em que o anjo que nós chamamos na teologia de Passover, o anjo da morte, passou sobre o Egito e matou os primogênitos do Egito, mas sobre a casa dos fiéis a Deus, dos hebreus, não houve mortandade. E o Salmo 91 é a canção da noite da mortandade, em que eles foram guardados. Por isso ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Porque eles estavam em suas casas e o anjo da morte passando, e aí ele vai dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio. Por isso ele vai dizer: 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita, você fica de pé, porque 10 pragas foram derramadas sobre o Egito, mas nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará na tua tenda. Aleluia. Então Moisés está citando a sua experiência com Deus. E há algo que é muito precioso na Bíblia Sagrada. É porque o autor, o Espírito Santo está inspirando o autor, ele está escrevendo, e de repente Deus entra e fala pessoalmente. Porque enquanto Moisés escreve os salmos, ele diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas asas, debaixo delas eu estou seguro. E enquanto ele está dizendo isso, de repente nós ouvimos uma fala de Deus que diz assim: eu te guardarei e te protegerei, porque você conheceu o meu nome. Aleluia. É poderoso como Moisés coloca mais uma vez a sua experiência, porque o momento em que Deus diz isso dos Salmos, está falando do dia em que Deus encontrou-se com Moisés na sarça. E Moisés disse: qual o teu nome? E Deus disse: Arrie, Axê, Arrie, eu sou o que sou. Essa palavra também significa: eu sou e serei o que você precisar que eu seja. E como você conheceu o meu nome, eu te guardarei no dia da angústia. Aleluia. Tem alguém aí que conheceu a Deus, que conheceu o nome dele? Então essa promessa está derramada sobre a sua vida. Ele está dizendo a você nessa noite: Arrie, Axê, Arrie, eu sou e serei o que você precisar que eu seja. Você precisa de cura, eu sou médico, aleluia. Você precisa de vitória, eu sou o general que marcha na tua frente. Você tem necessidades, eu sou o teu provedor. Então nós vemos os salmos. Os salmos de Jeremias são lindos, são maravilhosos. Então nós temos uma compilação de 5 livros que virou um livro só. Mas do Salmo 1 ao Salmo 41 são todos de Davi. São todos salmos de Davi. Então nós temos aí o primeiro livro que foi colocado, que é do Salmo 1 ao 41. Depois nós temos o segundo livro, que é do 42 ao 72. O terceiro livro, que é do 73, que é um salmo de Asaf, até o 89. O quarto, que é do Salmo 90 até o 106. E o quinto livro, que é do 107 ao 150. Então foram 5 harpas, na verdade, que foram unidas em um período de 1.200 anos para se tornar esse livro que você tem nas mãos. Por que é importante que eu te diga isso? Porque o livro dos Salmos não é apenas uma compilação de canções, de poesias, não. Também é profético. Há muitas profecias no livro dos Salmos. A Bíblia diz que sobre Davi repousava o espírito messiânico.
O Messias viria das raízes de Jessé, da casa de Davi. E você vai ver alguns salmos em que Davi, ao escrever, há uma presença tão poderosa do Espírito Santo sobre ele, que ele passa a sentir as dores do Messias. Ele passa a sentir as agonias do Cristo que virá. Quando você olha essa compilação, nós vemos isso com muita força em 3 salmos: Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24, que nós lemos. Quando você lê o Salmo 22, Davi está debaixo de uma influência do Espírito Santo para escrever esse salmo, e Davi está sentindo no peito as dores que o Messias vai sofrer, claro que em uma intensidade menor. Quando você lê que Jesus está na cruz do Calvário, olhando para os seus algozes, e de repente ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus diz isso, ele está orando o Salmo 22. Durante toda a sua trajetória, em sua paixão, até a cruz, na via dolorosa, Jesus recitou muitos salmos. E na cruz ele está recitando o Salmo 22. Quando você chegar em casa, leia esse salmo com cuidado, e você vai entender toda a dor e todo o sofrimento que Jesus estava sentindo ali. O salmo não diz respeito a Davi, porque Davi vai dizer nos salmos: eles apregaram as minhas mãos e os meus pés. E Davi nunca passou por isso. Eu estou com sede, a minha língua se apega ao meu paladar. Ele diz no Salmo 22: daqui eu olho e os meus inimigos repartem entre eles as minhas vestes. Estou cercado pelo mal. Todo salmo é um salmo profético acerca do que o Messias passaria na cruz. O Salmo 23 então vem como um salmo que vai revelar o supremo pastor de Israel. Adonai Elohim, Adonai Elohim, o Senhor meu pastor. Lo, a palavra lá no hebraico é lo. Lo não é o Senhor é meu pastor e não me faltará, não, e nada me faltará, de jeito nenhum. A palavra é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque podem te faltar as coisas, mas o pastor nunca falta. Pode te faltar em momentos da vida forças, mas o pastor está lá para te levantar. Pode te faltar pão, mas ele aparece para prover para você o que é necessário. Fala de Jesus como pastor que não falta, que está junto, supremo pastor. Quando nós olhamos o Salmo 24, que é o salmo que nós lemos, vai revelar Jesus como Rei da glória, porque vai falar no 22 da sua trajetória de morte, de dor. O 23 vai mostrá-lo como supremo pastor da igreja, e o 24 vai revelá-lo como o Senhor de toda a glória. E o Salmo 24, irmãos, ele não pode ser atribuído a ninguém mais senão a Jesus, porque a linguagem do Salmo 24 é uma linguagem de um nível de santidade tão alto, tão estreito, que não pode ser aplicada a mais ninguém. A Bíblia diz que Deus habita em um alto monte chamado Zion, ou Sião, como conhecemos. E esse lugar onde Deus habita é inacessível. Há pessoas que acreditam que Deus habita no céu, mas a Bíblia não diz que Ele habita no céu. A Bíblia diz que Ele visita os céus, mas habita acima de todos os céus. Quando Salomão inaugura o templo e ora e chama a presença de Deus, Deus diz a Salomão: Salomão, nem os céus e o céu dos céus
podem me conter. Ele disse a Isaías: Isaías, a eternidade é apenas uma tenda, onde eu entro e saio, porque da eternidade eu sou o Pai. Ele está acima de qualquer conceito de tempo, de espaço ou de lugar. Para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que Ele criou um firmamento, um céu, só para colocar o seu trono. Esse céu está estendido sobre o monte. 4 querubins sustentam o seu trono. Sobre ele Ezequiel disse: eu vi raios, e o teto sobre a sua cabeça era raios. Depois ele olhou com calma e viu que eram serafins. Aleluia. A sala do trono dele, um lugar inacessível. A Bíblia nos revela que Deus só se mostra aos anjos uma vez por ano, e os anjos se aproximam desse monte e o adoram. Inacessível a sua presença. Adão tinha acesso a essa presença, mas perdeu o acesso quando pecou. E de Adão até hoje, ninguém poderia se aproximar, de Adão até Cristo, ninguém poderia se aproximar mais desse trono. Ninguém. Por isso Davi escreve o Salmo 24 dizendo: quem subirá ao monte santo do Senhor? Essa é a linguagem do resgate, a lei do resgate. Todos nós sabemos que Jesus é resgatador, amém? Todos sabemos que Jesus é redentor, amém? Pouca gente sabe o que é isso, o que é a lei da redenção, o que é a lei do resgate. Eu vou dizer para você. Quando o povo de Israel entrou na terra, vou dizer de uma forma bem simples, porque é bem profundo isso. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus disse ao povo: eu não dou a terra em perpetuidade, não é sua para sempre. Eu dou a terra a vocês para que vocês sejam mordomos, e cada um tem um pedaço da terra, porque Deus diz: minha é a terra. É por isso que o Salmo 24 diz que é dele a terra, aleluia. Mas Deus entregava a terra em um período de tempo. Então, se eu recebi aqui 10 hectares de terra, eu podia fazer com ele o que quisesse. Eu podia vendê-lo, mas se eu vendesse não era em perpetuidade, porque quando chegasse o jubileu, tudo era devolvido de volta para o primeiro dono. Então, se eu vendesse esses 10 hectares de terra, daqui a 50 anos ele seria devolvido para mim. Se você está entendendo, diga amém. Ou devolvida aos meus filhos. Então eu podia vender a terra e depois ela voltar para mim, ou eu podia vendê-la, parte dela. E como isso era avaliado? Por exemplo, se faltasse 25 anos para o jubileu, que são 50 anos, eu venderia a terra pela metade do preço que ela valia, porque daqui a 25 anos ela tem que ser devolvida. Essa lei do resgate está em Levíticos capítulo 23 em diante. Então entenda: se eu pegasse a terra e vendesse a terra, pastor Saboia, e pegasse o dinheiro que eu recebi naquela terra e ficasse pobre, Deus diz assim: se alguém vender a terra e mesmo depois de pegar o dinheiro empobrecer, e for ao poceiro, aquele para quem ele vendeu a terra, o estrangeiro, porque é uma referência a Satanás, esse estrangeiro, e se vender a ele, então a terra não pode ser tomada de volta. Se eu sou dono da terra, vendi a terra, mas depois fui ao estrangeiro e disse: eu quero vender a minha vida a ti como escravo. Então a terra agora era perpetuamente do estrangeiro. Só que Deus disse assim: mesmo assim ainda haverá um resgate. Você tem que entender a linguagem que Deus está usando ali, porque é o que aconteceu com a humanidade. Deus deu a terra a Adão e aos filhos dos homens. Adão, quando pecou, vendeu a terra a Satanás. Por isso o diabo diz em Lucas 4 e Mateus 4, ele diz para Jesus: tudo isso aqui, esse reino me foi dado.
E Jesus não disse que é mentira. Tudo me foi dado. Só que Satanás fez pior. Adão fez pior. Ele se vendeu ao pecado. E agora, se eu sou escravo e gero filhos, todos os filhos que por mim são gerados nascem escravos. Deus disse assim: ainda que o homem se encontre nessa situação, ainda haverá um resgate, ainda haverá alguém que pode tirá-lo dessa situação. Aí Deus diz: um parente, irmão, primo, pai, alguém que tenha o sangue dele e tiver dinheiro, pode comprá-lo de volta e comprar a terra que ele vendeu de volta. Aí você começa a entender a lei do resgate. Se vocês e eu tenho uma dívida imensa, impagável, Deus diz: se alguém puder pagar a dívida, a terra é restaurada e o escravo volta a ser livre. Foi o que Jesus veio fazer. Por quê? Porque o preço do resgate da humanidade foi determinado no dia em que Adão pecou. E para vestir Adão, Deus mata um cordeiro. Então o preço de vestir o homem naquele momento era sangue. E o preço pelo resgate da humanidade também era sangue. Mas não é qualquer sangue, é sangue inocente. E aqui começa a dificuldade. Porque quando essa lei é estabelecida, Satanás bateu no peito e disse assim: isso nunca vai acontecer. Porque se a compra de volta fosse ouro, tem muito ouro no céu, tem muita pedra preciosa. Apesar de que isso no céu não tem valor algum, porque quando a Bíblia diz que as ruas são de ouro e os muros são feitos os tijolos são pedras preciosas, o que a Bíblia está tentando te dizer é que a coisa que menos tem valor no céu é ouro, prata e pedras preciosas. Porque o que mais vale lá é a presença do Cordeiro e a sua luz e a sua glória que emana sobre os seus filhos. O diabo para e diz: no céu tem ouro, no céu tem prata, pedras preciosas. Por isso que Paulo vai dizer: não foi com ouro nem com prata, nem com pedras preciosas que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue precioso de Jesus, que clama mais alto do que o de Abel. O resgate é esse. Então o diabo para e diz: tem prata, ouro, pedras preciosas no céu. Só tem uma coisa que não tem no céu: sangue. Porque lá é o reino dos espíritos, não tem sangue. E na terra tem sangue, o diabo pensa, mas nenhum é inocente. Não tem sangue inocente. Mas Deus se volta para o diabo no Gênesis e diz assim: serpente, escute bem, da semente dessa mulher que você fez cair, eu vou levantar um varão que vai esmagar a tua cabeça. Acabou o sossego do diabo. Mas os anos vão passando e sangue inocente não tem. É por isso que o salmista está dizendo: quem subirá ao Monte Santo? Quem pode se aproximar de Deus para pagar o preço do resgate? Porque a linguagem aqui é a mesma linguagem do tabernáculo, que o sumo sacerdote entra com sangue de animal uma vez por ano para cobrir os pecados, nunca tirar, só cobrir. Porque o sangue de animal não tem o poder de arrancar o pecado e quebrar o poder do pecado. Tinha que ser um sangue de um parente remidor. O que significa? Que só um homem pode resgatar outro homem, o animal não pode. Aí você vai entender porque é que Jesus teve que vir para a terra como homem, para que como homem ele pagasse o preço por mim e por você. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Está vendo como não tem condição de ser nenhum homem na terra senão a Cristo? Aquele que é limpo de mão. Você conhece quantos?
de coração, você conhece quantos? Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Você conhece quantos que não tenham feito isso pelo menos uma vez? Não tem na terra. O salmo é uma referência direta àquele que vai chegar ao céu, levando o seu próprio sangue para pagar o preço por nossas vidas, por nosso resgate. Essa é a linguagem ali. É a linguagem do tabernáculo. Permita-me, que eu vou lhe levar agora comigo para o reino do Espírito, para que você entenda como as coisas se passam lá. O tabernáculo de Deus, ele é expresso em todo o Antigo Testamento. Houveram muitos tabernáculos. O primeiro tabernáculo é conhecido como o tabernáculo do Éden. O Éden era um tabernáculo. O Éden era um santuário. Mas no Éden não tinha as 3 divisões. Só tinha uma, o Santíssimo. O jardim era o santíssimo lugar, onde Deus descia todos os dias para falar com Adão. Quando Adão peca, então ele é lançado fora do Santíssimo. E Deus põe 2 querubins para fechar a entrada do jardim. Os querubins são seres poderosos. Eles têm 4 rostos, 6 asas. E os querubins, os 2 querubins, ficaram na porta do jardim, se viraram frente a frente. E então eles estenderam as suas 6 asas como 2 portas, e se curvaram ali, e ficou aqueles 2 portais. Ninguém passa. Ninguém passa. Por trás dos querubins, Deus resolve colocar uma espada de fogo que fica revolvendo em volta do jardim. Porque se alguém passar pelos querubins, não passará pela espada. E o caminho do homem para a presença de Deus, fechado. É por isso que nós olhamos para a Arca da Aliança, que simboliza esse caminho fechado. E tem 2 querubins sobre elas, com as suas asas se encontrando. A porta está fechada. Ninguém entra, ninguém passa. Presença de Deus. Então a Bíblia diz que Adão foi lançado para a frente da presença de Deus. Ele não está mais na presença. Ali é o Santíssimo. Quando ele é lançado para fora, agora está no lugar que no tabernáculo nós chamamos de lugar santo. É ali que ele vai viver, de frente para a face de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Caim derrama ali, diante da face de Deus, o sangue de Abel, então o homem é jogado para fora da presença. Caim diz: agora serei lançado fora da tua face. Aí está o lugar que nós conhecemos no templo ou no tabernáculo como o átrio. Porque foi lá no átrio que a Bíblia diz que Caim chamou a Abel para fora da presença de Deus. Vamos lá para fora, no campo. E foi no campo que Caim matou o seu irmão Abel. E Abel, o nome Abel significa cordeiro, ovelha. E é lá naquele campo que o sangue de Abel clama. Eu sempre tive curiosidade quando eu era novo convertido, e saber o que o sangue de Abel clamava. Porque eu via os pregadores dizendo que o sangue de Abel clamava por vingança. Vinga meu sangue, vinga. Mas quando eu cheguei em Hebreus, e eu citei o texto ainda há pouco, a Bíblia vai dizer que o sangue de Abel clamava por outra coisa, não era vingança. Porque o sangue de Abel clama pela mesma coisa que o sangue de Jesus clama. Só que o sangue de Jesus clama mais alto. Então, pelo que o sangue de Abel clamava? Para que Deus tivesse misericórdia do seu irmão.
É por isso que Deus vai marcar Caim e vai dizer: ninguém pode te tocar nem te matar. Eu pus uma marca em você, porque o sangue de Abel clamava: Senhor, perdoa o meu irmão, tem misericórdia do meu irmão, não atinge o meu irmão. E o sangue de Abel clamava por Caim, mas o sangue de Jesus por todos os homens, por todas as mulheres, de todas as tribos, de todas as raças, de toda a nação. O sangue dele clama mais alto e clama melhor. Aleluia. Então aquele lugar passou a ser o átrio, o lugar do sacrifício, o lugar da morte do cordeiro. Nós estamos vendo espiritualmente a formação daquilo que seria o tabernáculo. O homem é lançado fora, vive fora. Agora, para resgatar a humanidade, precisa vir um homem, nascer um homem puro, de mãos, limpo de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Entenda que agora o homem caído, como é que ele faz para se aproximar de Deus? Ele chega no santuário, lá no Antigo Testamento, e ele vê o tabernáculo armado. O tabernáculo tinha 3 portas. A primeira porta do tabernáculo se chamava Caminho. E quando eu passava pela porta do caminho, diante de mim havia um altar de sacrifício, e ali o sacrifício era morto. Por trás do altar de sacrifício, uma bacia de bronze com água. Essa bacia era muito especial para Deus, porque quando Deus deu ordem para que a bacia fosse feita, a Bíblia diz que Moisés juntou o bronze para fazer a bacia, e Deus disse assim: não, Moisés, não é qualquer bronze. E que bronze é, Senhor? E Deus diz a Moisés: sabe essas mulheres devotas, que de manhã, de tarde, de noite, elas não podiam entrar no templo, estão em volta do templo orando. Eu quero que você vá na casa delas, das mulheres santas, devotas, e pegue os espelhos dela, porque os espelhos naquele tempo eram de bronze. A história diz que muitas mulheres gastavam metade do dia lustrando o bronze para poder se ver. Junte os espelhos dessas mulheres, não é de outras, é das devotas, e faça uma bacia de bronze, que vai virar um espelho de água para o sacerdote. E isso é mais profundo do que você imagina, porque essas mulheres, no serviço a Deus, abrem mão da sua vaidade. E o sacerdote, quando vai ministrar, antes de ministrar, ele tem que se ver no espelho das mulheres que abriram mão da sua vaidade, e eles precisam abrir mão das suas também. Isso é tremendo, sim ou não? Porque isso também fala sobre a nossa salvação. Quando nós estamos vindo a Cristo, nós passamos pela primeira porta chamada caminho. E o que eu tenho que fazer? Morrer no altar. E depois, bacia de bronze, batismo em águas. Depois do batismo em águas, por trás da bacia tem uma segunda porta. O nome dessa segunda porta é verdade. E aí você já entendeu porque é que os fariseus e os líderes da sinagoga quiseram apedrejar Jesus, quando ele disse: eu sou a primeira porta, o caminho, eu sou a segunda porta, a verdade, e eu sou a terceira porta, a vida. E ninguém chega na arca da aliança, na presença do Pai, a não ser que passe por mim. Oh, aleluia. Essa segunda porta, a porta da verdade, com 5 colunas de ouro. Cada coluna é um dos 5 ministérios. Por que de ouro? Porque os ministérios
são dados por Deus acima de qualquer ofício na terra. Ouro na Bíblia é divindade. Você que é tocado pelo óleo de Deus para ser um pastor, você é tocado pelo Santíssimo para ministrar, um obreiro de Deus, uma consagração a Deus, se torna ministro de Deus. Por quê? Porque no átrio todo levita entrava. Agora, lá no santo lugar, atravessar a porta da verdade, só o sumo sacerdote e os sacerdotes. Levita não podia entrar. Então, olha o acesso. Lá fora, todo mundo. No átrio, levitas, adoradores. No santo lugar, sumo sacerdote e sacerdotes. Você entra no santo lugar, você vê diante de você o altar de incenso. Você olha para a sua direita e está a menorá, o castiçal, queimando. Olha para a esquerda e está a mesa dos pães ázimos. E ali os sacerdotes ministram, porque ali é o retrato da vida de quem recebeu um ministério. O altar da oração não pode faltar na sua vida. Você precisa queimar incenso, orar. No castiçal eu tenho os 9 dons e os 9 aspectos do fruto do Espírito, que devem habitar profundamente na vida de um ministro de Deus. E na mesa dos pães eu tenho a palavra. Havia 12 pães sobre a mesa. Só o sumo sacerdote e os sacerdotes podiam comer esse pão. No Antigo Testamento nós temos 2 multiplicações de pães. Pastor, eu nunca li isso, então leia melhor. A primeira multiplicação de pães da Bíblia foi feita nas mãos de Eliseu. Eliseu multiplicou o pão. A segunda multiplicação de pão na Bíblia foi feita por Davi. Pastor, tem isso na minha Bíblia? Não, tem. Um dia Jesus estava colhendo espigas de trigo, e vieram os religiosos e disseram: tu não guardas o sábado, é impossível que tu seja. Jesus disse: vocês nunca ouviram que Davi chegou no santuário de Deus e entrou e pegou os pães da proposição, que ninguém podia comer senão os sacerdotes, e ele comeu e repartiu esse pão com 600 homens. Me diga como é que 12 pãezinhos alimenta 600 homens. Uma multiplicação na mão de Davi. E ele diz: e Deus não imputou isso como pecado a Davi. Então fique sabendo que o Filho do Homem do sábado é Senhor. Quando Jesus vem, ele vai multiplicar pão, sim ou não? Na primeira multiplicação de pães, são 5 pães. Na segunda multiplicação de pães, são 7 pães. O Messias está pegando os 12 pães da mesa do propiciatório e está agora dando às multidões os pães. Ele reparte os pães. Em frente ao altar de incenso há a terceira porta, a porta da vida. E lá dentro, quando a porta é cruzada, você tem a arca da aliança. A arca da aliança está lá. Irmãos, aquela arca que está lá, ela é símbolo da presença de Deus. E quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, depois de se santificar por 7 dias, levando um sangue, a presença de Deus descia naquele lugar e o sacerdote derramava aquele sangue sobre a arca. Então esse retrato que nós temos da arca, limpinha, toda, é algo só para a gente entender o que é a arca. Mas a arca original era suja, fética, ela fedia a podre, toda coberta por um cascão de sangue, centenas e centenas de anos, sangue sendo derramado. É por isso que o incenso era queimado 24 horas, porque no meio de tantos sacrifícios pelo pecado, as fezes dos animais, o sangue dos animais atraíam as varigeiras, e o incenso as enxotava. Porque Deus mandou queimar incenso?
para manter as varigeiras longe. Aí eu preciso dizer, eu tenho que aplicar isso na sua vida. Quem é o Deus das moscas? Beelzebul. Toda vez que Deus está fazendo algo lindo na tua vida, Satanás vem para estragar o teu perfume. Eclesiastes capítulo 10 diz assim: uma pequena mosca morta pode estragar todo o perfume de um perfumista. Então as moscas vêm, e como eu boto elas para correr? Vá orar. Produza incenso. Quando você ora, você está queimando incenso. Quando você jejuma, você está queimando incenso. Quando você adora, você está queimando incenso. A maneira mais rápida do diabo fugir da tua casa, fugir dos teus negócios, é queimar incenso. Mas é o incenso do jejum, da oração e do louvor. Aí praga nenhuma chega na tua casa. Se a tua casa não é um lugar de oração, certamente as moscas estão se juntando por lá. Os demônios estão se aninhando lá. Mas chega lá hoje e passa aí meia hora, uma hora queimando incenso para você ver o negócio. Queime incenso. Esse é o caminho do homem para ir até a Deus no Antigo Testamento. Agora eu preciso te mostrar, e é aqui que eu quero chegar no Salmo, que Jesus fez esse caminho. A arca é o símbolo da presença de Deus. Então desde a queda de Adão, o homem entra, tem que morrer no altar, se batizar, fazer parte dos ministérios, encontrar a presença de Deus. Quando ele entra ali, ele sabe que ele tem que ser cheio do Espírito Santo aqui na menorá, ser cheio da palavra na mesa dos pães, oração, louvor e adoração no altar de incenso. Essa é a vida. São os 3 níveis de relacionamento com Deus, 3 níveis de honra que eu falei ontem. Sempre assim. Mas quando Jesus vem, limpo de mão, puro de coração, Jesus não faz esse caminho que os homens estão fazendo. Ele vai fazer o caminho reverso. Ele já nasce no Santíssimo. E é lá no Santíssimo que ele se despede por enquanto, se despoja por enquanto da sua glória. Ele deixa a sua glória no Santíssimo, e ele vai passar o véu. E isso é simbolizado pelo véu da virgindade de Maria. Ele atravessa. Quando ele sai do Santíssimo, ele agora é homem, está vestido de humanidade. É por isso que no seu nascimento, a Bíblia diz que quando os pastores chegaram para adorá-lo, sobre ele havia uma glória. Sobre o bebê que estava ali no colo de Maria, havia um resplendor. Então a Bíblia diz que Maria pegou uns panos, enrolou a criança com aquele pano. E então quando ela enrolou com os panos, a glória saiu do menino e cobriu os pastores. Por quê? Porque ali é Deus se vestindo dos nossos trapos para nos vestir de glória. Quando ele sai do Santíssimo e deixa a sua glória lá, ele vai encontrar as mesmas coisas. Só que quando ele sai, qual é a primeira coisa que ele vê diante dele? A mesa, o altar de incenso. Como Deus recebe a oração, como homem ora, jejuma, se consagra, porque agora é homem. Então ele encontra o altar da adoração e ele adora. Ele é cheio do Espírito Santo, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites e ser tentado por Satanás. Então a menorá, os dons, o fruto explodem na sua vida. É por isso que a Bíblia diz assim: depois que Jesus é batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E o texto vai dizer assim em Lucas capítulo 4: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado, e lá jejuou 40 dias e 40 noites. Entenda isso: Jesus não foi para o deserto ser cheio.
O texto é claro: Jesus cheio foi para o deserto. E por que ele vai, se ele está cheio? É porque a medida do cheio na Bíblia é a medida necessária para você ficar de pé. Quando você está cheio, você tem o suficiente para ficar em pé. Se você quer ministrar, e é por isso que é dura a vida de um ministro, se você é um ministro de Deus, você não pode ser um vaso cheio. Você precisa ser uma fonte. Isso aqui não é para toda a cabeça não. Quando eu sou chamado ao ministério, eu não posso ser um vaso cheio. Porque se eu sou um vaso e essa multidão chega para beber, pastor Saboia, se eu ficar seco rapidinho e ainda não alimenta, não dá água a todo mundo. Quem é chamado ao ministério é chamado para ser uma fonte. É por isso que em Lucas 4, capítulo 4, versículo 14, depois da tentação, a Bíblia diz assim: e agora Jesus, transbordando do Espírito, sai para as regiões da Galileia. Ele entrou cheio, mas saiu transbordando. A virtude estava fluindo dele para todas as direções. Ele ora, se enche do Espírito e reparte o pão. Esses são os primeiros anos do seu ministério, ali ministrando. Mas ele tem que sair dali e ir para o átrio. E no átrio tem um altar de morte. No átrio ele precisa morrer. E ele vai morrer. Ele morre no átrio. Mas ele também morre fora da cidade, porque fora da cidade havia uma pedra que não foi lavrada pela mão do homem. Dentro do lugar do tabernáculo existe o altar do sacrifício, lá fora o altar do holocausto. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ele foi morto fora da cidade como holocausto. E para que ele está fazendo esse caminho? Para buscar os homens que estavam fora. Ele está vindo nos buscar para nos levar para o Santíssimo de novo. Aqui está o segredo dos Salmos. E eu vou te levar para o reino do Espírito para que você entenda. Quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele vai entrar no reino do Espírito. E nós temos algumas informações bíblicas sobre o que acontece com o homem depois da sua morte. Depois da morte de um homem, a Bíblia diz que ele entra em um vale chamado Vale da Sombra da Morte. Um vale escuro, um vale sombrio. Todo homem no Antigo Testamento caminhava nesse vale, morria, subia, porque esse vale é em cima. É por isso que você vê até gente que não conhece a Deus, com experiência de quase morte, disse: eu subi, mas não significa que foi para o céu, porque esse vale está nas regiões celestiais. Há um caminho escuro, frio, você vai trilhando, então há uma bifurcação. Aqui é um caminho para a presença de Deus, mas nesse caminho tem 2 querubins fechando a porta e uma espada de fogo. Então homem nenhum pode entrar. Então esqueça isso aqui. Então todos iam para o segundo caminho na bifurcação, um lugar chamado Sheol. Você já leu isso na Bíblia? A palavra Sheol significa o lugar das almas dos mortos. O Sheol é um lugar espiritual que estava totalmente ativo no Antigo Testamento. Hoje apenas uma parte. E no Sheol havia uma divisão. De um lado estava o Hades, ou Hades, o lugar das almas dos ímpios. E do outro lado um paraíso chamado Seio de Abraão. E dividindo Hades e o Seio de Abraão, um grande abismo. Esse abismo é uma prisão. Esse abismo é temido pelos demônios. É por isso que os demônios diziam para Jesus: Senhor, não nos envie para o abismo, porque depois que entra nele não sai. Na porta desse Hades, a Bíblia diz que há o rei do inferno, chamado Abaddon, Apolion, destruição, morte. As almas entram
e ele fecha a porta, e do Hades ninguém sai. Todos os homens que morreram e entraram no Hades, no Hades, não saem. Eu quero deixar isso claro. Não sai. Aquele que é fiel vai para o seio de Abraão. Lembra de uma coisa? Jesus falou sobre o rico e Lázaro e disse: morreu o rico e a morte veio buscá-lo, porque a morte é um espírito. Assim como Apocalipse fala de um demônio chamado inferno, que é outro espírito. Morte e inferno são classificados na Bíblia como espírito, como dois espíritos. Há um inferno lugar e há um inferno que é um demônio. E a Bíblia diz que a morte veio e levou o rico, mas os anjos vieram e levaram Lázaro. Não se preocupa não, irmão. A morte nunca vai tocar em você. Nunca, nunca, nunca. Jamais. É por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A morte não pode tocar. Quando esse corpo tombar, os anjos de Deus virão ao nosso encontro. Davi teve uma experiência de quase morte. Ele conta isso no Salmo 69. Seus irmãos tentam afogá-lo, e é por isso que ele vai dizer no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo. Aleluia. Então entenda que quem desce não sai, porque os que estão no seio de Abraão não podem ir para o paraíso de Deus, porque a porta está fechada para o homem. Mas ele tem um paraíso lá, e os que vão para o lugar de sofrimento não saem de lá. Mas quando Jesus morre na cruz, e ele diz: tetelestai, tudo está consumado. A Bíblia diz que ele entra, quando inspira, no vale da sombra da morte. Lá vai ele. Mas ele vai andando no vale da sombra da morte, levando em suas mãos uma bacia de sangue. E não é de animais, é o seu próprio sangue. Ele chega no vale da sombra da morte e ele encontra a bifurcação. Ele vê os querubins e a espada, mas ele não vai lá. Ele vai descer às regiões mais profundas da terra. Por isso o Salmo diz: quem subirá, senão aquele que primeiro desceu? Paulo, quando fala isso em Efésios capítulo 4, ele diz que ele desceu ao Seol, ao mundo dos mortos, para levar de lá cativo o cativeiro. Os santos que estão no seio de Abraão, ele quer levar para o céu. Mas quando ele adentra, ele vai em direção ao Hades. Ele vai entrar no inferno. Por quê? Porque tem uma profecia: a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Sabe esses pregadores que dizem que quando Jesus morreu tinha um carnaval, uma micarina no inferno? Tudo balela. A Bíblia diz que o diabo tentou matar Jesus fora da cruz, muitas vezes, porque Jesus precisa morrer como sacrifício. E para morrer como sacrifício aceitável, ele tem que morrer entre o céu e a terra, porque ele é o elo que liga o homem a Deus e Deus ao homem. Então no chão o diabo tentou matá-lo. Na cruz o diabo dizia: desce daí e acreditaremos em ti. Desce e te coroaremos. E Jesus, derramando o sangue, disse: não, o meu sangue é inocente, e ele está caindo, mas ele está libertando milhares, milhões, de todas as tribos, de todos os povos, de toda a nação. Quando Jesus morre, desce às regiões profundas do Hades. Não tem festa lá. Os demônios estão escondidos. O diabo procurou o buraco mais profundo do inferno e se escondeu lá. Ao mesmo tempo, irmãos, eu estou juntando textos sagrados para construir
diante de você o que aconteceu no reino do Espírito. A Bíblia diz que quando alguém morre, havia uma lei chamada a lei da morte, está em Levíticos. E o que essa lei diz? Que o espírito chamado morte não pode matar, se a pessoa que está diante dele não pode tocar, para levar para o inferno, se a pessoa que está diante dele não tem pecado. Então a morte chegava e examinava o corpo da pessoa, e o inferno, porque o inferno quer amarrá-la para sempre no Hades. Então quando as pessoas morriam, a morte vinha e examinava. Eu estou criando uma linguagem para você entender o que acontece no reino espiritual. Tem pecado. A Bíblia diz que o homem que morre em pecado agora pode ver a corrupção. Mas a profecia diz, Salmo 16, sobre Jesus dizendo: o teu servo não verá a corrupção. O que é a corrupção na Bíblia? Esse bichinho, esse verme que nós vemos nos animais podres, na lama. Nós chamamos lá no Piauí de tapuru. Esse verme que é a corrupção. É o verme que come o corpo humano. Quando alguém morre, depois de algumas horas aparece um sinal roxo em sua virilha. Isso indica que o líquido do seu estômago estourou, e esse homem começa a ser devorado de dentro para fora. A corrupção o achou. Quando Jesus é posto dentro do túmulo, a morte foi lá e o inferno foi lá. Pastor, como é que você sabe disso? Vou já lhe dizer, calma. Paulo diz que a morte e o inferno o examinaram. Por quê? Porque ele está descendo para esmagar a cabeça. E a morte e o inferno estão dizendo: bora, a gente precisa segurar ele lá. Então a morte olhava para a sua cabeça, e o inferno, é uma linguagem que eu estou criando, pelo amor de Deus, para você entender. E o inferno dizia: e aí na mente, pecado na mente? Tem pecado aqui não, inferno. Olha nas mãos dele, limpo de mãos, inferno. Olha os pés. Aí a morte diz: quão formosos são os pés do que anuncia a paz. E eles estão examinando para segurar Jesus no túmulo e prendê-lo no inferno. Eles querem que a corrupção coma o corpo de Cristo, mas a corrupção não pode se aproximar, porque ele é inocente. Jesus entra. Quando ele entra, ele dá um grito lá no inferno: Helel Ben Shazar, luzeiro, Lúcifer. E o diabo vem se arrastando de lá. Eu sou a semente da mulher, a raiz de Jessé, da casa de Davi, com sangue para pagar o preço pelos que você aprisionou. Põe a tua cabeça aqui e ele a esmaga, porque está escrito no Salmo 68: ele vai esmagar o crânio da caveira cabeluda com os seus pés. Oh, Rabahashuria, venha passear comigo no reino do Espírito. Quando ele esmaga a cabeça da serpente, ele vai dar um grito. Lá no inferno ele vai dar outro grito. Sabe qual é o grito? A Bíblia diz que ele gritou. Paulo é que revela. Lá ele diz assim: morte! A morte está lá no túmulo examinando o corpo. Ele grita lá no inferno: morte! E a morte desce como um raio, cai no chão, e ele diz: onde está a tua força? Ele dá um terceiro grito: inferno!
O inferno desce e ele diz: onde está o teu aguilhão, as tuas correntes para me prender aqui? Tragada foi a morte pela vida. Ele toma a chave da morte do inferno. E ele vai subir. O sangue está nas suas mãos. Ele vai subir. Por quê? Eu fico imaginando, na hora que ele vai sair do Hades, Abaddon, rei do inferno, se curva e diz assim: Yeshua, ninguém nunca saiu por estas portas. Ele diz: mas a chave quem tem sou eu. Abaddon se curva e ele passa com sangue. E agora ele vai para aquele caminho onde tem uma bifurcação, porque ele precisa levar o seu sangue para apresentar a Deus. Lá vai ele. Quando ele entra naquele caminho que ninguém entra por séculos, ele vê os dois querubins fechando a porta. E agora quem vai nos dar a revelação disso é Isaías, capítulo 63. O momento em que o Messias será honrado e restabelecido ao trono. Isaías 63 diz que quando Jesus vai se aproximando daquele caminho que está fechado, esses querubins gritam: alto lá! Isaías 63, leia em casa. Quem é esse que vem de Edom? Edom quer dizer terra. E ele diz: e que passou por Borrás. Borrás quer dizer prisão. Quem é esse que vem da terra e passou pelo inferno? Porque de lá ninguém nunca saiu. A resposta dele: ele marcha. E os querubins dizem: quem é este com vestes tão gloriosas? Eles dizem: quem é esse que marcha poderosamente em seu andar? Porque ninguém entra naquele caminho, mas está vindo um que veio da terra, entrou no inferno e saiu, que tem vestes gloriosas e que marcha com autoridade. Jesus responde: sou eu que falo em justiça, e sou poderoso para pagar o preço, para salvar. A porta está fechada. Os querubins olham para ele. Eu estou lendo o texto, do versículo 1 ao 4. E os querubins dizem assim: e por que estão salpicadas de sangue as tuas vestes gloriosas? Aí ele responde: porque eu acabei de pisar o lagar. Eu esmaguei as uvas no meu furor, e quando eu as esmaguei, ninguém podia esmagar comigo. Ele estava falando do seu corpo que foi moído. Eu estava sozinho quando a esmaguei. E o sangue das uvas sujaram as minhas vestes. Os anjos perguntam, Isaías 63, por que fizeste isso? Ele disse: porque chegou o ano da justiça e da salvação dos meus eleitos. É nessa hora
que acontece o grito do Salmo 24. Do trono, Deus dá um grito, uma ordem aos querubins: levantem-se, ó portas eternas, levantem a sua cabeça, porque entrará o Rei da Glória. Os portais, os querubins estão assim, ó, 6 asas, eles estão curvados, assim como você vê na Arca da Aliança, quando Deus disse: levantem-se, levantai-vos, ó portas, os querubins, a vossa cabeça, ergam-se, portais eternos, abram-se. Ele se levantou e eles recolheram as asas, e entrará o Rei da Glória. Desde que Adão saiu, ninguém entra. Eles olham e dizem: quem é o Rei da Glória? Deus do trono responde: o Senhor forte, poderoso na guerra. Levantem-se, portas, para que entre o Rei. Ele passa pelos querubins com sangue, mas depois tem uma outra coisa. O que é? Uma espada. No dia em que José e Maria levaram Jesus ao templo para ser consagrado, havia um profeta lá, Simeão. Ele tomou Jesus nos braços e disse: Deus, agora despede o teu servo em paz, porque o teu servo viu a tua salvação. Ele entrega o menino na mão de Maria, olha para Maria e José e diz assim: esse menino foi dado para levantar muitos e derrubar muitos. E há uma coisa muito especial que vai acontecer com esse menino. José, Maria, fiquem sabendo, um dia uma espada atravessará a sua alma. Que espada é essa? A do Éden. Eu vou construir uma linguagem para você entender. A espada que se revolve, ela servia como um scanner. Se alguém se aproximasse, ela atravessava a pessoa. Se houvesse pecado na pessoa, a pessoa caía morta. Ela é um scanner para identificar o pecado. A espada está lá. E Simeão diz: um dia a espada vai transpassar a alma dele. Mas não se preocupe, José, não se preocupe, Maria, ele prevalecerá sobre ela. Ele se aproxima, a espada o atravessa, não encontra culpa, não encontra pecado. Ele toma a espada para ele, e é ela que vai sair da sua boca para julgar as nações. Ele se aproxima do trono com sangue. O sangue é aceito, e agora está aberto o novo e vivo caminho. Agora ele pode resgatar a mim e a você e levar. Esse é um momento de honra. Esse momento de honra é contado no Salmo 68, assim como está em Hebreus capítulo 1. O livro de Hebreus diz que quando Jesus entra, vamos lá, eu quero te mostrar, abra aí. Eu quero que você guarde isso no coração, e eu estou encerrando agora. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro de Hebreus. Você precisa guardar isso, porque tem um mistério aí que pouca gente vê. Versículo 5. O Filho exaltado acima dos anjos. É o momento em que Jesus entra ali. Quem vê esse momento?
A Bíblia diz que Daniel vê o momento em que o Messias entra diante de Deus em suas visões. Ezequiel vê esse momento, e João, na ilha de Patmos, vê esse momento. O escritor de Hebreus tem a revelação desse momento, porque ela está nos Salmos. E tudo que você vai ler do versículo 5 até o final desse capítulo estão contidos em 4 salmos na Bíblia. Olha o que está escrito, versículo 5. Quando Jesus entra para ser exaltado como Deus, porque dos quais anjos Deus disse jamais: tu és meu filho. Está dizendo, Deus nunca chamou um anjo de filho, mas esse é filho. Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ele está citando o Salmo de número 2. Em verdade, quanto aos anjos, faz ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho, é o que está acontecendo no momento que Jesus entra. Do filho que o pai diz. Olha o que o pai vai dizer do filho: ó Deus. Isso aqui não é para toda a cabeça não, porque aqui é Deus falando com Deus. É o Deus Pai falando com Deus Filho. E está dizendo, o Deus Pai diz ao Filho: ó Deus. É uma conversa aqui. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Tu amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, o Pai dizendo, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros. Aí o filho olha para o pai, no versículo 10, e o filho diz: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, eles são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa se envelhecerão. Como manto tu os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não têm fim. O pai vai dizer: vem e assenta-te ao meu lado, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nesse momento, irmãos, os anjos serão enviados para cuidar da igreja que está nascendo na terra. Por isso você vai ler o versículo 14, que é uma referência aos anjos, em que alguém diz assim: e estes quem são? No meu coração eu imagino que esses anjos estão preparados com vestes novas. E o pai responde: não são porventura esses todos eles ministradores que descem agora para dar vitória àqueles que você redimiu? Aleluia. Quem subirá ao monte santo do Senhor? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma, vaidade nem jura enganosamente, esse receberá das mãos do Deus de Israel o galardão. Cristo, eu mostrei todo o caminho para você, para te dizer uma coisa no final da Semana da Honra, porque a festa, a Semana da Honra encerra, mas a honra não pode encerrar. Ele foi honrado quando chegou na terra. Os anjos do céu cantaram em seu nascimento. Os demônios se ajoelharam no inferno, e a morte, o inferno e o diabo se sujeitaram ao seu poder. Honra. Os querubins, as portas antigas, levantam as cabeças e recolhem as suas asas. A espada se rende à sua soberania e ao seu poder.
Um trono é estabelecido e ele se assenta, e os 24 anciões se ajoelham, lançam as suas coroas e dizem: nós temos coroas, mas um só é digno de usar uma coroa, e é aquele que morreu e reviveu, e que com seu sangue comprou para Deus todos os homens, de todas as tribos, de todas as raças e nações. Nesse momento, em Apocalipse diz que os anjos dizem todos em um coro único: ao Rei eterno, imortal, seja a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Mas não para aí. Quando ele se assenta no trono, o livro de Apocalipse diz que então os rios bateram palmas, as árvores se curvaram e fizeram som com as suas folhas, os animais expressaram som. E João diz assim: então eu vi toda a natureza clamando da terra, e o clamor subindo ao céu, dizendo: sim, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber a honra, a glória, o poder e a majestade pelos séculos dos séculos. Digno, honra. E agora ele faz surgir na terra um povo que é chamado para honrá-lo também, que nasceu para honrá-lo aqui. No céu há louvor e reconhecimento, no inferno há temor e reconhecimento. Na terra tem que haver adoração, honra, reconhecimento. Quando Davi toma a arca da aliança e leva para sua casa, constrói uma tenda e põe lá. Essa arca é símbolo de Cristo. Chega um momento, pastores, em que a Bíblia diz que os sumos sacerdotes vêm e diz assim: o tabernáculo foi estabelecido novamente em Gibeão. Os sacerdotes estão lá, o altar de incenso está lá, a mesa, o candelabro, em Gibeão foi estabelecido, e nós precisamos levar a arca para lá. Davi diz assim: ninguém tira a arca de mim. Mas Davi diz: Zadok e Abiatar, nós precisamos cumprir o rito. E o que é o rito? O rito é assim: sacrifício, queima incenso, e então os cantores cantam, adoram e honram a Deus. Mas eles têm que fazer isso com a arca no santuário. Davi diz assim: então Zadok, você fica aqui comigo. Abiatar, você vai lá para o templo, e lá você vai fazer a oferta da lenha, os sacrifícios, vai queimar incenso, e nós vamos cronometrar aqui a hora, e na hora certinha, eu, Zadok e os músicos adoraremos diante da arca. E o culto ficou estabelecido em 2 lugares, porque isso é uma projeção profética. Onde a arca está hoje? Onde o Cristo está? No seu trono, sim ou não? Sim ou não? E a igreja está onde? Na terra. E aqui na terra o que é que a gente faz? Começa assim, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos aqui no culto como sacrifício vivo, santo e agradável. Então você vem para o culto, e aqui você começa a adorar, e nós misturamos a adoração da terra, queimando incenso, oração, louvor, e os anjos cantam no céu em volta do Cordeiro, e a adoração do céu e da terra se entrelaçam em honra àquele que vive eternamente. Quando você traz o seu dízimo e a sua oferta em honra, o céu também está ofertando,
que é que você acha que eram os anciões? Tirar a coroa de ouro, jogar nos pés do Senhor e dizer: só tu és digno disso aí, ó. Porque ouro é símbolo da divindade. Por isso que todo homem que acumula ouro se sente Deus. Eu não sei se você sabe, mas cada centavo de real, de dólar, seja a moeda que for do mundo, todo o dinheiro do mundo é lastro de ouro. País nenhum pode produzir dinheiro se não tiver o equivalente do que produz em dinheiro em ouro em seus cofres. Dinheiro é lastro de ouro. E ouro é símbolo de divindade, é símbolo do divino. Por isso que quando Deus diz: me honrem com seus dízimos e as suas ofertas, Deus está fazendo isso não porque precisa do dinheiro, mas para saber onde está o nosso coração. Porque esse ouro que damos a Ele é tributo que pagamos ao Rei, Senhor das nossas vidas. E o que é um tributo? Reconhecimento. Como nós vivemos aqui em uma democracia, nós temos dificuldade de entender a linguagem de honra de Deus. Porque o reino de Deus é teocrático, não é democrático. Não é o homem escolhendo, não é. O que nós temos mais parecido com o governo de Deus na terra é a monarquia. Tem muitas falhas, mas é o mais parecido. Deixa eu te explicar para que você veja tudo o que está acontecendo. Se você vai lá num governo monárquico, no Reino Unido, por exemplo, e se o rei decide ir na casa de um homem que tem uma mansão com muitos carros na garagem, e o rei chega lá e diz assim para ele: de quem é essa casa? Foi o homem que construiu. Mas ele vai dizer: pertence a ti, rei. E os carros na garagem são todos teus. E o dinheiro na tua conta? Teu também. Eu estou vendo que tem um pé de maçã no fundo do seu quintal. De quem é a maçã? Pertence a ti, rei. E o ar que você respira é seu. E a chuva que desce é seu. Porque na monarquia toda a terra pertence ao rei. Quem está entendendo? Pastor, mas não foi ele que construiu? Sim, mas para que ele construa numa monarquia, para que você seja cidadão do reino, você tem que pagar tributo. Quando você paga o tributo, você recebe o direito de se fixar naquele reino, se estabelecer nele, recebe o direito de construir no reino, recebe o direito de negociar no reino, de trabalhar no reino. Mas você está construindo tudo em cima do que pertence ao rei. No dia em que você não paga o tributo, tudo que você construiu é confiscado, porque pertence ao rei. Deus é rei, Jesus é rei. Os meus dízimos e as minhas ofertas são tributos de reconhecimento de quem Ele é na minha vida. E porque eu reconheço, Ele me dá o poder de me estabelecer, de crescer, de prosperar, de desfrutar daquilo que é dEle. A semana da honra se encerra, mas a honra permanece em nosso coração. Porque aquele que desceu para comprar tua alma com o seu sangue, Ele está aqui nessa noite para resgatar muitos. Coloque-se de pé no nome do Senhor. E eu tenho uma pergunta para fazer. Tem alguém nessa noite aqui que está distanciado da casa do Pai, que nessa noite ouviu essa palavra e percebeu todo o esforço que foi feito para que o parente remidor, nosso resgatador, pudesse ter o poder para libertar a sua vida, para te salvar, te levantar, te estabelecer. Se nessa noite tem alguém distanciado dos caminhos do Senhor, eu gostaria de te chamar de volta para a tua casa. Aquele que marcha poderosamente, que pisou o lagar e que venceu a morte e o inferno,
esmagou a cabeça de Satanás. Ele fez com um propósito: levar você para o céu, te levar de volta para o Santíssimo, te entregar a Deus como oferta, te levar ao Pai como filho. E nessa noite o Senhor quer restabelecer essa conexão com você. Tem alguém que nessa noite quer voltar aos caminhos do Senhor? O ministério pode cantar enquanto nós esperamos.